Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamento. Sou o professor Bruno Brito e hoje apresento de forma rápida a função SI no Excel. Lembrando que na descrição do vídeo está disponível o link de download do arquivo de acompanhamento desta aula. Se tem interesse em aprender outras funções, acesse a playlist Excel e se inscreva em nosso canal. O objetivo dessa aula é apresentar de forma bem simples o funcionamento da função SI e os seus argumentos. Então vamos entender aqui como é que funciona a distribuição de argumentos da função SI. Eu tenho aqui a função SI representada, ela tem três parcelas. O primeiro argumento é representado por que a gente chama de teste lógico. O segundo argumento é o valor verdadeiro. E o terceiro e último argumento é o valor falso. No teste lógico, existem duas possibilidades de resultado. Eu posso gerar um resultado falso ou eu posso gerar um resultado verdadeiro. Quando o resultado do teste lógico for verdadeiro, ele executa essa parte aqui da minha sentença. Quando o resultado for falso do meu teste lógico, ele vai executar essa outra parte aqui. Ele nunca representa os dois. Ou ele executa isso, ou ele executa esse outro elemento. Então, esse é o primeiro entendimento. Teste lógico, para ficar bem claro, é importante vocês compreenderem os operadores de comparação já ministrados em aulas anteriores. Então, tem um vídeo aqui na playlist falando exatamente sobre operadores de comparação, onde você vai entender sinal de igual, sinal de diferente, sinal de maior, maior igual, menor e menor igual. Mas vamos aqui. Vamos representar a função SI a partir desses elementos aqui. Ó. Eu quero gerar um resultado de aprovado ou reprovado baseado na média do aluno. Então, por exemplo, a Amanda obteve uma média de 8,5. Se ela obteve uma média de 8,5 e a média da instituição é 7, então eu devo imprimir aqui o aprovado. Vou mostrar aqui a função SI já elaborando esse resultado. Eu vou colocar aqui igual, função SI. Quem seria meu teste lógico? O meu teste lógico seria a comparação da média do primeiro aluno. A média do primeiro aluno está na coluna E e na linha 5. Então, representa aqui, ó, E5. Eu tenho que comparar se a média do aluno é maior ou é igual à média da instituição. O valor mínimo de 7 pontos, ela vai estar aprovada. Então, a Amanda é 5, é maior, a média da Amanda ou a média do aluno é maior ou igual à média da instituição, representada pela coluna H e linha 3. Então, aqui, H3. Ponto e vírgula. Então, terminei o meu teste lógico, o primeiro argumento da função. Esse valor aqui ele pode gerar um valor verdadeiro ou ele pode gerar um valor falso. Ok? Então, eu comparo a média da instituição com a média do meu aluno. Se isso aqui for verdadeiro, o que a gente tem que gerar? Ele tem que gerar na tela o conceito aprovado. Eu posso escrever aprovado ou eu posso pegar o registro da célula. Lembrando-se, se eu colocar caracteres em texto, eu tenho que colocar ele entre aspas dupla. Então, eu vou colocar aqui o A representando o aprovado e vou colocar aqui o R representando o reprovado. Se eu utilizar os caracteres em texto, eu vou ter que trabalhar sempre dentro de aspas dupla. Como eu vou pegar o registro da célula aqui, eu tenho uma célula com o conceito aprovado e o conceito reprovado, eu vou colocar diretamente aqui a coluna H, 5, para o conceito aprovado, ponto e vírgula, e o H, 6, para o conceito reprovado. O que eu fiz agora? Eu fiz aqui a primeira parcela, que é o meu teste lógico. A segunda parcela é quando o valor for verdadeiro, quando o meu teste for verdadeiro, ele imprime na tela H5, ou seja, aprovado. Quando o meu valor for falso, ou seja, quando o meu teste falhar, for falso, ele imprime na tela H6, que seria o nosso reprovado. Vamos fazer aqui para finalizar o nosso exemplo. Vou fazer aqui de forma utilizando já o próprio Excel. Agora eu vou representar diretamente aqui na célula a função SI. Então vou entrar aqui SI, tab. Primeiro argumento da função é o meu teste. Então eu vou testar se a média do aluno é maior ou igual à média da instituição. Quando esse valor for verdadeiro, eu tenho que imprimir o quê? O valor verdadeiro. Que no caso, quando isso for verdade, eu quero imprimir o quê? Aprovado. Ponto e vírgula. Se for falso, daqui, ó, veja que quando eu coloco ponto e vírgula, ele já passa para cá, valor falso, reprovado. Então, dentro das duas possibilidades,
o meu teste pode gerar um valor verdadeiro, ele vai imprimir aprovado, ou esse teste ele pode gerar um valor falso e gerar o valor reprovado. Dessa forma, a função já está completa. Só que para fazer a minha adaptação utilizando a alça de preenchimento, eu não posso adaptar determinados valores. Por exemplo, a média do aluno ela vai ser adaptada. Quando eu puxo aqui a alça de seleção, ela vai se transformar em E6, E7, E8 e assim sucessivamente. Porém, a média da instituição e o conceito aprovado e reprovado vai ser o mesmo para todos os alunos. Então, eu preciso travar a célula H3, referente à média. Então, eu coloco o cursor dentro do F4, ele vai colocar esse símbolo aqui de dólar na frente da coluna e na linha, representando o travamento, ela não vai ser adaptada. O H5, F4 novamente, e o H6, F4 novamente. Então, eu travei a média da instituição, que vai ser comparada aluno por aluno, e os conceitos aprovado e reprovado, que também vai ser comparado aluno por aluno. Quando eu dou Enter, dessa forma eu posso clicar aqui, ó, usar a alça de preenchimento e adaptar todas as outras formas. Lembrando que, quando eu venho aqui na primeira, eu tenho o E5, que é a média, que está livre, vai ser adaptada para a média da Bianca, da Catarina e do Davi. Porém, os demais elementos da função, que seria a média, aprovado e reprovado, os resultados, elas vão estar fixos. Tanto é verdade que, quando eu abro aqui o último elemento, eu tenho uma adaptação da média aqui, ó, do Davi, e os outros elementos, eles continuam os mesmos elementos aqui inicial.